Bom dia, queridos. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que tenham passado bem de ontem para hoje. Vamos lá, vamos gravar mais uma palavra de devocional para nós começarmos o nosso dia. Esse é o dia em que o Senhor nos deu, esse é o dia em que Ele escolheu nos dar por herança. Por isso nós somos felizes, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Deus, em mais uma manhã, prontos, Pai, para receber do Senhor a instrução, conhecimento, direcionamento, Pai, acerca daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, fala conosco, dê liberdade ao Teu Santo Espírito. Nós damos liberdade ao Teu Santo Espírito para que Ele possa falar conosco audivelmente, Deus, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Querido, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o canal do Café com o Pastor Alex, o Café com a Palavra de Deus. Estamos aqui em quase todas as manhãs, né? Falando do amor de Deus, da graça, da misericórdia, do sangue do Cordeiro que verteu na cruz pela minha vida e pela tua vida. Eu te convido a estar comigo em quase todas as manhãs, né? E antes de você fazer o teu devocional, te convido a pegar um café, pegar a tua palavra, né? Buscar um lugar a sós com Deus, para que a gente possa estar focado, né? Firmes ali, concentrados, né? Nessa meditação, porque eu tenho certeza que Deus tem sido... como é que eu vou dizer para você? Deus tem sido bom para conosco, né? Ser bom faz parte do caráter de Deus e Ele tem nos revelado coisas importantíssimas, revelações vindas do céu para a terra através dessas palavras de devocionais. Então, eu te convido a pegar um café, pegar a tua palavra e tomar mais um café da manhã comigo. Vamos lá. Estamos falando sobre a epístola aos Romanos, a epístola do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos Romanos. E hoje eu te convido a abrir a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 17. Então nós já falamos sobre o autor, já falamos de onde essa carta foi escrita, de que ano, né, os teólogos dizem que ela foi escrita, qual o direcionamento, qual a importância, né? O que aconteceu para levar o apóstolo Paulo a escrever essa carta à igreja de Roma, o desejo que havia no coração dele de ir para o território romano, né? E quais foram as resistências que ele enfrentou, os desafios que ele teve para que ele conseguisse estrategicamente entrar com o evangelho de Jesus em Roma, através da carta, a epístola aos Romanos. Amém? Então vamos lá. Olha o que diz a palavra de Deus para nós nessa manhã, em Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 17. Adão e Cristo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aqui eu preciso fazer uma ressalva, porque quando o apóstolo Paulo diz que todos pecaram, ele não se exime ao pecado. Ele não exime homem nenhum com a natureza adâmica ao pecado. Então, através de Adão, o pecado entra no mundo. E a partir disso, todos os seres humanos herdam a natureza adâmica até a vinda de Jesus. Então, isso precisa ficar bem claro, porque nós cristãos temos o péssimo hábito, as pessoas, nós seres humanos, não só os cristãos, de achar que as nossas transgressões, elas merecem menos correções do que as transgressões dos outros. Nós sempre achamos uma forma de justificar os nossos erros, mas estamos sempre prontos a condenar os erros dos outros. Mas a palavra deixa claro, o apóstolo Paulo deixa claro aos romanos que, independente do que eles estavam fazendo, independente das suas práticas pecaminosas, todos nós pecamos a partir de Adão e herdamos essa natureza adâmica. Então ele coloca as pessoas em um mesmo nível, em um mesmo patamar diante de Deus. Todos pecaram. O versículo 13 diz: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, ao qual prefigurava aquele que havia de vir.
Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E aqui ele começa a falar do favor imerecido, ele começa a falar da graça de Deus, ele começa a falar sobre o amor de Deus através de Jesus na cruz, para que a graça dele, o favor imerecido, alcançasse a mim e a você. E a palavra diz, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Ou seja, Jesus nos justificou através do sangue derramado dele na cruz por nós, nos alcançando com graça e misericórdia. O versículo 17 diz, se pela ofensa de um e por meio de um só, ou seja, Adão, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então aqui ele fala da substituição do peso do pecado. O pecado que entra no mundo através de um só, Adão. E a partir disso nós herdamos a natureza pecaminosa. E todos somos colocados em um mesmo nível de pecado. Todos pecaram e todos também, através do sangue de Jesus, passam a ser justificados. E a partir disso, alcançados pela graça. Então, ele abre um leque de possibilidade aos romanos, mesmo não tendo referência de liderança, mesmo estando vivendo em uma situação de pecado, de transgressões, de homossexualismo, como eu falei antes, da liderança, né? Enfim, então nós precisamos entender que quando o apóstolo Paulo, ele fala à igreja de Roma acerca do sacrifício de Jesus, ele diz para eles e diz para nós no dia de hoje, não interessa o que vocês fizeram, porque todos pecaram. Existe uma condenação em cima de vocês vinda por um só homem, a saber, Adão. Agora, após a justificação através do sangue de Jesus derramado na cruz, vocês são alcançados pela graça. Ou seja, existe esperança para vocês, assim como a todos os outros povos gentios. Ou seja, agora essa graça, através do sangue de Jesus, ela se estende a todos. Ela não é uma graça restrita. Então, não se coloquem em uma posição de pecadores ou de condenados. Aceitem Jesus e, a partir disso, vocês serão alcançados pela graça, justificados pelo seu sangue, para que possamos ser chamados filhos de Deus. E aí vem a presença do Espírito Santo que nós falamos ontem, né? Se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não pertence a ele. E Jesus, ele deixa claro através do teu sacrifício que existe esperança para todos nós. O apóstolo Paulo diz claramente à igreja de Roma e aos romanos: existe esperança para vocês, através da substituição do pecado que veio ao mundo a partir da queda do homem no Éden. Mas, através do sangue de Jesus, esse pecado, ele é lançado sobre Cristo na cruz. E nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Isso serve para mim e para você nos dias de hoje. Existe uma porção de graça para a minha vida e para a tua vida, para que nós sejamos reconhecidos como filhos através da vida de Jesus Cristo. Um beijo no teu coração, amo vocês, amanhã nós falamos um pouco mais, que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, que a mão forte do Senhor esteja com você nesse dia, em nome de Jesus. Até amanhã, tchau, tchau.